Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e permaneça com ela aberta. Meus irmãos, recentemente nós tomamos conhecimento que 11 cristãos foram martirizados na cidade de Maiduguri e de Damaturu, na Nigéria, por uma facção do Estado Islâmico. Eles foram cruelmente decapitados no dia de Natal. Segundo esse grupo terrorista, as decapitações foram uma vingança pela morte de seus líderes em operações militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria em outubro deste ano. Em uma contrarresposta, os radicais islâmicos, eles resolveram decapitar 11 cristãos no dia de Natal, de propósito, pois o Natal é uma data simbólica para os cristãos. Meus irmãos, essa é a mais pura verdade. Cristãos ainda são martirizados mundo afora. Isso nada mais é do que o cumprimento das palavras de Jesus. Sim, Ele nos ensinou que seríamos perseguidos por amor a Ele e a sua palavra. Quando nós ouvimos essas notícias, que na realidade é muito pouco vinculada pela mídia ou pela grande mídia, não se fala em mortes, principalmente quando é de cristãos. Mas quando nós ouvimos falar nessa realidade, nos parece que é algo muito distante. Nós tratamos com indiferença. Mas é importante saber que cristãos ainda morrem por amor a Cristo. Ainda são martirizados. E é um povo que faz parte do nosso povo. É a igreja do Senhor que continua sendo martirizada, de maneira que o solo do mundo ainda está sendo empapuçado pelo sangue dos mártires. São pessoas que não amam a sua própria vida, mas entregam-na por amor a Cristo. Jesus nos ensinou que assim como os profetas do Antigo Testamento, nós também seríamos perseguidos e deveríamos nos alegrar, tendo isso como um privilégio. Jesus nos ensinou, sim, que no mundo nós teríamos aflições e nos convocou a nos alegrarmos apesar das aflições infligidas sobre a nossa vida por parte do mundo. Meus irmãos, a pergunta que norteia a nossa reflexão nesta noite é: será que há esperança para nós? No mundo repleto de dor, recheado de sofrimento, onde homens e mulheres são mortos simplesmente por confessarem a sua fé em Cristo, qual é a sua esperança? Será que há esperança para nós em um contexto como esse? A fim de encontrarmos a resposta, leamos todos, acompanhe a leitura comigo, de Apocalipse capítulo 7, nesse momento. Nós estaremos lendo todo o capítulo que vai até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo surgindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000.
Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vêm? Ou de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais lindos das Escrituras. Na realidade, eu não sei se essa afirmação é necessariamente justa, pois não há texto que não seja belo. Mas há aquele que nos chamam mais a atenção do que outros. O Apocalipse, de maneira geral, ele é extraordinário. Não só porque revela aquilo que nós ainda não sabemos, não só por conta da sua linguagem apocalíptica, que às vezes nos atrai e para alguns repele, mas pelo conteúdo da sua mensagem. Eu lembro que quando eu era criança, por curiosidade, eu peguei em casa aquelas bíblias, né, aquela versão católica grande, gigantesca. E por curiosidade eu fui ler o Apocalipse e alguém disse: não lê. E a curiosidade em saber por que eu não deveria ler o Apocalipse é porque ele poderia trazer tragédias sobre a minha vida. Talvez uma falta de conhecimento das figuras simbólicas inseridas no texto. Apocalipse foi escrito por João. E João escreveu um livro em linguagem apocalíptica, por isso figuras e símbolos e bestas que saem da terra e do mar, animais grotescos e dragões, mulher vestida de sol, coisa que só o gênero literário apocalíptico poderia nos revelar. A grande questão é que o Apocalipse é o livro do triunfo do Cordeiro. É o livro da vitória, a vitória de Deus, de Cristo, e a vitória da igreja sobre todo o mal, sobre todo o principado e potestade, sobre o pecado. É a vitória de Deus e de seu povo. O texto que lemos, meus irmãos, é chamado pelos estudiosos de interlúdio. Interlúdio nada mais é que um trecho numa composição mais longa. No nosso caso, Apocalipse capítulo 7 é uma parte de uma longa sessão que vai do capítulo 5 até o capítulo 9, onde o Cordeiro está abrindo os 7 selos. Se você fizer uma leitura bem atenta, você vai perceber que o capítulo 4 e 5 há uma exaltação àquele que está sentado no trono. Mas há um questionamento: quem pode abrir o livro?
Quem pode ler o livro e abrir os seus 7 selos e de repente o Cordeiro de Deus é digno de abrir os 7 selos? E aí vem a narrativa da abertura dos selos e o que cada um revela. Quando chegamos no capítulo 7, nós temos o desdobramento do que acontece necessariamente nos selos 5 e 6. Portanto, o capítulo 7 é esse desdobramento dessa abertura dos selos 5 e 7 e aquilo que vai acontecer, a relação de Deus com o seu povo. A pergunta agora é o que João vê na abertura destes selos. João, meus irmãos, ele vê a morte, o martírio dos crentes fiéis, ele vê a purificação destes crentes também, mas ele vê o fim do mundo e o julgamento divino sobre os ímpios deste mundo. E aqui eu aprendo 2 coisas básicas. Em primeiro lugar, eu aprendo que fidelidade a Deus não é um cartão de imunidade diante das perseguições. Nós seremos, meus irmãos, protegidos da ira de Deus, mas não da fúria dos homens. As perseguições do mundo alcançam os mais fiéis, porque estes não estão em acordo com o mundo. Os fiéis desafiam o mundo com o seu amor a Deus. Perceba que o fato de sermos fiéis a Deus, de depositarmos a nossa fé em Deus, meus irmãos, não nos dá uma vacina contra as adversidades da vida. Nós vamos ver que são de fato os crentes, os martirizados, aqueles que passam pela grande tribulação. Ser fiel a Deus, meus irmãos, deve compor a vida de qualquer crente, de qualquer cristão, mas nós temos que saber que as dificuldades podem bater a nossa porta, inclusive sem mandar aviso prévio. Eu aprendo uma outra coisa, é que o julgamento de Deus sobre os ímpios, poderosos e arrogantes desse mundo não falhará. Aqueles que afirmam que Deus não existe e que permanecem imersos em sua incredulidade, aqueles que blasfemam de Jesus, o Filho de Deus, com suas piadas imorais, um dia terão que prestar contas diante de Deus. Se é um fato que os fiéis serão martirizados e perseguidos, também é fato que os infiéis, naquele grande dia, se apresentarão para prestar contas diante de Deus, sendo finalmente e eternamente condenados por Ele. Chamo sua atenção agora para o capítulo 7, versículo 1. Nós temos aí, meus irmãos, uma expressão que é chave para entendermos o desdobramento do que irá acontecer. A expressão, depois disso vi. Essa expressão deixa claro a conexão com o que fora dito anteriormente. Perceba que o autor diz é que viu uma coisa depois de outra. Mas o que João vê agora, depois que o 5º e o 6º selo foram abertos. O que é que João está vendo depois daquilo que ele viu? E o que foi que ele viu? Eu quero lhe chamar a atenção ao verso 9 do capítulo 6 agora, por favor. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei
Quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus irmãos, o que João viu quando o quinto e o sexto selo foram abertos, foi os crentes fiéis a Deus sendo martirizados. Aqueles que foram lançados nas arenas para serem pisados por touros ferozes, devorados por leões. Ele viu aqueles que foram decapitados, aqueles que foram enforcados, aqueles que, por amor a Cristo e a sua palavra, perderam a vida. Ele viu também o clamor destes e a resposta do alto dizendo: calma, a vingança ainda não chegou, porque ainda não se completou o número daqueles que vão morrer junto com vocês. Mas João também viu a destruição, o fim dos tempos, o caos gerado pelo próprio Deus a fim de trazer todos os homens à sua presença. João está vendo basicamente, meus irmãos, aquilo que Jesus falou no sermão profético lá no Evangelho de Mateus: o final dos tempos, o fim de tudo. Aí agora, no primeiro verso do capítulo 7, ele diz: depois disso, vi. E agora ele continua, e a pergunta é: o que foi que João viu? Em primeiro lugar, João vê Deus soberanamente reter a destruição e selar o seu povo para a salvação. João, meus irmãos, ele vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Perceba que o contexto é de ameaça, é de destruição, mas ele diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra. E antes que alguém pergunte ou imagine, não, a terra não é plana, a terra não é quadrada. Os 4 cantos aqui é uma linguagem simbólica para dizer que tem os anjos sustentando o caos que vem por todos os lados. Ele vê que 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, sustentando os 4 ventos que vêm para destruir. Em seguida ele vê um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. A ideia, meus irmãos, de um outro anjo que tem um selo do Deus vivo, é como se esse anjo fosse o emissário de Deus, que traz a marca divina, o selo, aquilo que sela, aquilo que guarda quando é posto sobre algo a sua marca. Esse anjo que sobe do oriente bradou em alta voz contra mais 4 anjos a quem se havia dado poder para danificar a terra e o mar, e os proíbe de agir até que os servos de Deus sejam totalmente selados. Perceba a visão: há anjos sustentando o caos, há um outro proibindo que anjos destruidores hajam até que o número dos eleitos, daqueles que serão selados para Deus, seja completado.
fazendo uso da linguagem apocalíptica, o autor deixa clara a ação soberana de Deus sobre os seres angelicais, sobre as forças da natureza, a fim de que o total dos eleitos sejam selados. O mundo, meus irmãos, não será destruído até que Deus traga para o seu reino o último escolhido que ele determinou na eternidade. É Deus quem está soberanamente sustentando todas as coisas, abreviando aquele dia, o dia do juízo, a fim de salvar a totalidade daqueles que ele chamou para si. Quero chamar a sua atenção a alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, entenda que não há uma só criatura que não esteja sobre o controle de Deus. Lembre-se que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, conforme revelado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Traga à sua memória que foram os anjos que serviram Jesus logo após seu longo jejum no deserto, lá no capítulo 4 de Mateus. Foi Deus quem impôs limites às ações de Satanás para que ele não tirasse a vida de Jó. Mas ele é o mesmo Deus que permite que o diabo tire a vida de seus servos para aprová-los depois de prová-los. E daí você pode achar que o que eu estou dizendo é absurdo, mas não é. Observe o capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Olha só o que diz aí. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Sejam fiéis até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Perceba que nesse texto não há nenhuma interferência divina para proteger os seus servos da ação de Satanás. Na realidade, meus irmãos, há uma autorização divina, há uma permissão para que Satanás haja tirando a vida de crentes a fim de aprová-los. Isso acontece também na vida do apóstolo Paulo, quando ele ora a Deus, ora a Jesus, pedindo que remova aquele espinho na carne, pois lhe incomodava. E a resposta qual foi? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o propósito daquele agente de Satanás na vida de Paulo era o quê? Humildar Paulo. Era para que ele não se ensoberbecesse. Porque, meus irmãos, Deus ele é soberano sobre os anjos, sejam eles bons, sejam eles maus. Fica claro também nesta visão que Deus está retendo a destruição. Ele está retendo o seu juízo até que a totalidade dos que hão de herdar a eternidade seja completa. Estes, meus irmãos, receberão um selo na testa, como diz o versículo 3 do capítulo 7. Necessariamente nós não sabemos que selo é esse. Que marca é essa? Já se especulou muito em torno disso e, ao meu ver, nenhuma resposta é absolutamente satisfatória. Entenda que assim como aqueles que adorarão a Satanás e a besta levarão também o selo da besta na sua testa, os filhos de Deus também serão marcados e selados. Me parece que aqui não tem nada a ver com um selo visível, mas com uma marca que é imprimida pelo próprio Deus, ou seja, a presença do Espírito Santo. E por que na testa? Porque aquele que tem o Espírito é tomado por uma consciência profunda de que é filho de Deus e as suas ações correspondem a isso. Em primeiro plano, nós temos agora os 144 mil que foram selados. Verso 4.
Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. É curioso aqui, meus irmãos, porque a Bíblia nos apresenta várias listas com as 12 tribos de Israel e nenhuma é igual à outra. Nós não vamos entrar nessa questão agora, mas perceba que o número aqui de 144.000, apesar de fato fazer referência a Israel, ele é simbólico, ele aponta para a totalidade dos selados. Porque se você julgar isso aqui no sentido extremamente literal, não vai bater. Há muito mais de 144.000 judeus que se converteram a Cristo. Há muito mais de 144.000 crentes que estarão nos céus. De maneira que a linguagem ela é simbólica, até porque o verso 9 reforça essa interpretação que estou lhes apresentando. Porque depois disso, João olha de novo e ele vê o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então os 144.000 depois é uma grande multidão daqueles que foram selados por Deus em meio às tribulações. Meus irmãos, a nossa esperança, ela está em Deus, porque foi Ele quem nos salvou. Por isso as lutas e perseguições desta vida serão vencidas pelo seu povo. Perceba que estes que são selados, eles vêm da grande tribulação. E quem é que nesta vida não passa por tribulações? Nós estaremos seguros porque estaremos em Deus. Nós estamos seguros porque estamos em Deus. Nós fomos selados. E esse selo, meus irmãos, é a marca de nossa segurança eterna. Afinal de contas, a salvação pertence ao Senhor. E é Ele quem nos dá. Foi Paulo quem disse na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, que nós seríamos o que? Selados pelo Espírito Santo. Tribulações compõem o menu da vida cristã. Ninguém vive sem elas. Ninguém passa por essa existência sem as tribulações, mas perceba, Deus é soberano para sustentar aqueles que foram e que serão selados em meio ao caos. Ele retém os ventos, Ele retém os anjos que trazem destruição, até que cada um que foi chamado para a salvação se apresente diante dele em arrependimento e fé. O que é que João vê a mais aqui? João vê o resultado de nossa perseverança em meio às tribulações e a ação divina em nossas vidas. Agora eu lhe chamo a atenção para os versículos 9 até o 17. A cena que se apresenta agora é a cena em que João vê uma grande multidão. E essa grande multidão, como um grande coral, ela clama em alta voz que a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Observe o verso 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Meus irmãos, João vê que um dos resultados da perseverança na terra é a adoração nos céus. A multidão está adorando, porque cada um daqueles indivíduos receberam vestes brancas. Eles foram purificados. As vestes brancas aqui, no versículo 9, é um símbolo de pureza, mas principalmente de vitória. Isso é muito interessante. A imagem que João tem em mente aqui se assemelha ao triunfo romano, no qual o general que liderava o cortejo vitorioso entrava nas ruas de Roma vestido com uma toga branca.
É essa imagem que ele tem em mente. O indivíduo que chega na cidade vestido de branco para anunciar que ele foi vitorioso na batalha. As palmas nas mãos, lá no verso 9, que eles seguram também aponta para vitória. Você lembra? Quando Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, a multidão está inflamada, gritando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e tem palmas em suas mãos, galhos em suas mãos, tremulando no ar, para simbolizar a vitória do rei que chega. Então, a figura daqueles que estão diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, aponta para vitória. E esse povo, meus irmãos, é vitorioso por quê? O que foi que eles ganharam? Além de tribulações, de sofrimento, eles ganharam de Deus a sua salvação. Eles perseveraram. Eles não desistiram em face às dificuldades da vida. Eles não desistiram, eles não abandonaram, não soltaram a mão do arado em face às propostas indecentes do mundo. Eles foram vitoriosos porque eles venceram o mundo, eles venceram o pecado, eles venceram o diabo no poder de Deus e do seu Espírito. Essa é a nossa vitória. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, e Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, essa é a vitória do crente. João, meus irmãos, não está nos apresentando uma postura triunfalista que tenta nos convencer de que crente nunca sofre, de que crente nunca perde, de que crente não sofre avaria, é sempre vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não é assim. A nossa vitória é sobre o mundo, é sobre o pecado. A nossa vitória, meus irmãos, ela não é passageira, ela é diferente de um atleta que conquista os louros da glória, de uma corrida nessa vida presente. A nossa vitória, ela é eterna, ela tem efeitos eternos. A coroa que será nos dada, ela não é passageira ou efêmera, ela nunca murcha, pois será dada pelo próprio Deus nos céus. Mas observem que o texto está dizendo que a consequência de tudo isso é que eles estão adorando. Há uma multidão, e essa multidão está adorando, e inflamadamente eles clamam: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono. E o verso 11 diz que todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra e diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, e aí vem mais uma vez uma nota de louvor. Observe, os santos no céu adoram porque Deus lhes deu vitória sobre o pecado. Mas há 3 coisas básicas que podemos aprender aqui. Primeiro, a adoração, meus irmãos, é um ato exclusivo daqueles que venceram o pecado no poder de Deus. Venceram o pecado no poder de Deus e também no poder do Cordeiro que foi morto. Perceba que a ênfase é sempre no Cordeiro. O nome de Jesus não surge aqui, mas surge o nome Cordeiro para deixar claro que estes venceram porque estão ligados e creram na eficácia da morte de Jesus. De maneira que a adoração é um ato exclusivo daqueles que foram alcançados pelo Deus que se assenta no trono e pelo Cordeiro que foi morto. Recentemente eu publiquei nas redes sociais uma crítica a essa ideia ecumênica que estão tentando colocar goela abaixo a igreja cristã há décadas.
Recentemente nós tivemos aqui na cidade de João Pessoa uma grande comunhão de fé. E a minha crítica foi essa. Em um dia fizeram um show exclusivo para os cristãos evangélicos e o outro dia para os cristãos católicos, e daí fizeram uma grande comunhão de fé. Incompreensível, inaceitável, porque não há como ter comunhão de fé nesse sentido. A adoração verdadeira a Deus é dada por aqueles que foram de fato transformados por Deus, que tiveram encontro com aquele que se assenta no trono e foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que não tiveram uma experiência de salvação com Cristo não dispõem a Deus uma verdadeira adoração. Você entende que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade? Você já ouviu alguns dos nossos irmãos dizendo assim: olha, fulano, cicrano e beltrano não é cristão, mas é um espiritualista. Pense num homem abençoado. Até mais do que muitos crentes que eu conheço, aí rebaixa a igreja, rebaixa os crentes, rebaixa os seus irmãos na fé, dizendo que um ímpio tem uma conduta, uma adoração a Deus mais firme, mais eficaz, mais verdadeira do que os próprios irmãos. Impossível. Aqueles que estarão naquele grande dia diante do trono de Deus e do Cordeiro serão aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, amado ouvinte da palavra de Deus, você que está aqui nessa noite e veio a convite e ainda não tem essas mesmas convicções, você pode sim estar nesse dia. Você pode estar naquele grande dia alegre, cantando a vitória, salmodiando a Deus, adorando a Deus. Se você crê naquele que está sentado no trono e for lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu aprendo outra coisa. É que o propósito da nossa vitória é a adoração a Deus e ao Cordeiro. Deus não nos dá vitória sobre tudo isso que já lhes falei com um fim em si mesmo, para nós contarmos a nossa vitória. Não. Deus nos dá vitória para contarmos o quanto Ele é poderoso. O objetivo sempre será a adoração. Eu aprendo uma terceira coisa aqui, é que tanto aqui na terra quanto no céu, a adoração ela é coletiva. Presta atenção que agora há uma grande multidão, pessoas de todas as nações, povos e línguas que estão de pé diante do trono do Cordeiro, mas também há anjos, anciãos, seres viventes, são seres celestiais, classificações angelicais, todos estão adorando. A adoração, meus irmãos, ela é coletiva. Você pode sim, na dinâmica do seu dia a dia, adorar a Deus, afinal de contas, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, mas a adoração, ela sempre alcança o seu nível máximo em intensidade e profundidade quando ela é coletiva. E o culto público solene, esse aqui agora, é um ensaio do que acontecerá na eternidade. De acordo com Hebreus, nós adoramos na terra junto com os anjos que estão nas regiões celestiais. Mas quando chegarmos lá, todos juntos adoraremos ao Deus que está no trono e ao Cordeiro que foi morto, ressuscitou e vive eternamente. A adoração, meus irmãos, é comunitária, de maneira que se você não tem prazer pela adoração aqui, você sentirá um enjoo quando chegar nos céus. Se você não adorar a Deus aqui, o céu para você será monótono. Porque você vai chegar no céu, claro que isso são conjecturas, entenda, você vai chegar no céu e vai dizer: mas Senhor, aqui só tem adoração, só tem serviço ao Senhor, onde estão as minhas realizações? Eu lhe chamo a atenção agora,
para os versículos 13 e 14. Porque nos versículos 13 e 14 nós temos a identificação dos santos. Quem são esses? Um dos anciãos pergunta a João: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? João volta a responsabilidade para o ancião dizendo: Senhor, tu sabes. Então o ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A resposta é: estes são os que perseveraram e que foram purificados, pois creram em Jesus Cristo. Tiveram as suas vestes lavadas no sangue de Jesus. Foram purificados dos seus pecados, meus irmãos. Mais uma vez fica claro que a igreja chegará aos céus depois de passar por muitas tribulações. E daí você já entende que a nossa posição escatológica é tribulacionista. Nós não cremos que a igreja vai aos céus antes da tribulação, ou na metade dela. Ela passará pela grande tribulação. Isso não é problema, porque o Senhor Deus estará conosco e nos dá evidências de que a viagem é turbulenta, mas a chegada é certa. Mais uma vez tomamos conhecimento que o Cordeiro que foi morto é o nosso passaporte para entrarmos nos céus. A salvação não foi por méritos humanos, não foi porque nós escolhemos a Deus, mas porque nós fomos selados por Ele. Os salvos terão seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. O texto ainda deixa claro que os que estão nos céus perseveraram aqui na terra, tiveram as suas vidas purificadas. A pergunta agora é: qual é o resultado da perseverança e da pureza? Eles perseveraram, foram purificados, e qual o resultado disso? Nós temos a resposta a partir do verso 15. Perceba que o verso 14 termina dizendo: e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí vem agora: por isso, porque eles perseveraram, vieram da grande tribulação, porque tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, por isso, em primeiro lugar, eles estarão diante do trono. Eles estão diante do trono e o serve dia e noite no seu santuário. Meus irmãos, a primeira implicação de ter perseverado e ter tido as vestes purificadas é de estarmos para sempre diante de Deus. E para sempre significa tempo sem fim. O fato de estarmos diante do trono de Deus revela a dignidade do Cordeiro, Jesus. Ele é o santo que nos purificou. Agora perceba, se nós fomos purificados é porque nós estávamos sujos. Se nós fomos purificados, é porque estávamos sujos. E daí o Cordeiro nos purificou, perdoou-nos os nossos pecados, dos nossos pecados. E agora nós recebemos em Cristo a honra de estarmos diante de Deus. E estar diante de Deus, meus irmãos, não há privilégio maior. Você entende que Deus não recebe pecadores em sua presença? Você entende que Deus, Ele não aceita aquele que não é purificado em sua presença, aquele que não foi salvo em sua presença? Ele absolutamente rejeita, Ele não recebe. Mas aquele que tem as marcas de Cristo, é recebido diante de Deus, permanece de pé diante de Deus, está diante do trono.
E estar diante do trono, meus irmãos, é ser recebido pelo rei no salão real, é ser aceito, é estar do lado de dentro, uma vez que nós estávamos do lado de fora, é receber todos os benefícios do reino de Deus, é receber sobre as nossas vidas todas as implicações espirituais e também materiais que estavam sendo reveladas na cruz de Cristo. É desfrutar de salvação eterna, é compreender que as tribulações ficaram nesta vida, nesta era presente, e elas não serão uma realidade na era por vir. É ser aceito por Deus como filho. Você consegue perceber o drama daquele grande dia? Certa vez, Jesus compartilhou com os seus discípulos que naquele grande dia, alguns se aproximarão dele e dirão assim: Senhor, em teu nome, operamos milagres. Operamos milagres, pregamos a palavra, fizemos aquilo que era para fazer em teu nome. Maravilhas aconteceram em nossas vidas. E daí Jesus vai dizer assim para estes: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Aquele que persevera até o fim será salvo, pois foi selado, teve as suas vestes purificadas, limpas, e recebe o direito, meus irmãos, de estar diante de Deus e ser recebido por Ele. Não é rejeitado pelo Pai, recebe a dignidade de ser chamado de filho. O texto, meus irmãos, deixa isso claro. A pergunta agora é: qual é o resultado dessa pureza e perseverança? Aí ele continua e diz assim, no verso 15: estaremos diante dele de dia e de noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Estaremos diante de Deus, mas também receberemos, meus irmãos, a remoção de todo o sofrimento desta era presente. Neste verso, todos os que sofrem as tribulações por amor a Cristo têm a garantia de sua recompensa final. Quando Deus converterá a sua fome em êxtase eterno, e o Cordeiro satisfará a sua sede para sempre. A linguagem aqui, meus irmãos, é de satisfação plena e completa. A Bíblia diz, o texto diz, que nunca mais terá fome, não haverá fome, nem estes terão sede. Ele diz que haverá proteção, pois nunca mais o sol afligirá, nem o calor abrasador trará incômodo, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Nós vivemos em um contexto, meus irmãos, tão corrompido pelo pecado que nós não fazemos ideia do que é viver na ausência de Deus. O pecado, ele é tão presente ainda em nossas vidas, que se for nos dado a oportunidade de pensar como é viver sem pecar, nós não conseguimos. Mas a Bíblia nos dá a garantia de que naquele grande dia diante de Deus, não haverá absolutamente nada que traga sobre nós os sofrimentos desta vida. Sabe por quê? Porque lá
nós estaremos diante do trono do Cordeiro e Ele será o nosso pastor, o cuidador eterno, de maneira que as aflições desta vida não se repetirão nos céus. Meus irmãos, não se repetirão. Os sofrimentos desta era presente serão recompensados, não com coisas passageiras, mas com expressões eternas da bondade e do amor de Deus. O que é que João está nos ensinando aqui? João está nos ensinando que Deus é soberano sobre as aflições da nossa vida, das nossas vidas. João está nos ensinando que nós somos um povo eleito, escolhido e selado por Deus, e que herdaremos as regiões celestiais. E isso tem que fazer toda a diferença em nossas vidas. Você poderia ter vindo aqui essa noite para aprender os 10 passos para um 2020 vitorioso. Mas isso não faria diferença nenhuma em sua vida. Você poderia estar vindo aqui para fazer um planejamento, refletir naquilo que foi deixado para trás e fazer um planejamento futuro de coisas que você deseja executar, mas certamente isso não resolveria nada em sua vida. Você tinha que vir aqui hoje à noite para saber que a sua vida enquanto crente não se resume às aflições dessa era presente. Que mesmo que no ano que está para iniciar seja tão difícil quanto esse que passou, Deus continua no controle da sua vida. É possível que você venha perder o emprego. É possível que por uma emergência você precise ser cirurgiado. É possível que coisas inimagináveis aconteçam na sua vida, mas nenhuma delas estão fora do controle soberano de Deus. Eu quero chamar a sua atenção a algumas aplicações finais. Primeiro, todas as tribulações que você passou neste ano não estavam fora do controle de Deus. Ele usou cada uma delas para se revelar a você e te aperfeiçoar. Se você não percebeu, foi por falta de atenção ou por excesso de falsas expectativas. Se você não percebeu que Deus, no meio das lutas, estava aperfeiçoando o teu caráter, trabalhando na sua vida, pois foi por falta de atenção, percepção espiritual, sensibilidade do propósito de Deus em meio às lutas e tribulações. Ou você não percebeu por ter criado falsas expectativas. E por falsas expectativas eu me refiro ao fato de achar de que o cristão não pode passar por tribulações. Hoje nas redes sociais eu recebi uma enxurrada de mensagens divulgando o culto da virada. Nada contra. Se um dia chegarmos à conclusão que toda a igreja irá se reunir no dia 31 de dezembro para estarmos juntos até a meia-noite, eu não tenho problema nenhum, é maravilhoso. Contudo, não é a nossa cultura no momento aqui na igreja. A grande questão é que para alguns o culto da virada é o culto da sorte. Há uma mística que envolve isso. E o mais fenomenal, eu recebi um banner que dizia: virando de joelhos. De maneira que quando der meia-noite toda a igreja vai estar de joelho fazendo a oração da sorte. A grande questão é que muitos se levantarão do mesmo jeito, descompromissados com Deus, sem ter firmado os compromissos com Deus para iniciar um ano, querendo servi-lo mais, adorá-lo mais. Falsas expectativas. Essas pessoas se frustram com muita facilidade, porque elas querem tudo, mas não querem aquilo que de fato Deus está propondo. Segundo,
O livro do Apocalipse nos revela que os santos serão protegidos da ira divina, mas não da ira da besta, ou seja, de Satanás. Nós, meus irmãos, estamos protegidos da ira de Deus. E é isso que importa. É por isso que o apóstolo Paulo falou no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, Deus não nos condenará. Nós fomos livres da ira de Deus, mas é possível que sofremos ou que soframos os reveses dessa vida e até os ataques de Satanás. E eu já lhes provei isso à luz do texto de Apocalipse. Mas o que foi que Jesus disse? Vocês devem temer aqueles que podem condenar a vossa alma ao inferno. Temam a Deus e não ao diabo. Contudo, uma outra verdade é que Deus reverte os eventos da destruição para que sejamos salvos. Como Deus promove o bem a partir do mal, eu não sei. Como Deus governa tudo para um fim que Ele determinou, também não sei. Mas que Ele faz, Ele faz. Uma quarta coisa que eu aprendo aqui é que o selo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma marca indicadora de que você é de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é de propriedade exclusiva de Deus. A igreja ela é de propriedade divina, ela tem um dono, ela pertence ao Senhor. E esse Senhor está assentado no trono. Quinto, haverá nos céus uma grande multidão de todas as nações. E isso, meus irmãos, revela o empenho missionário da igreja. No fim, a igreja avançou na pregação do evangelho e vidas foram salvas. Revela que a igreja cumpriu a sua tarefa. E revela que se ainda não somos essa igreja, nós temos que ser. Pregar o evangelho, a fim de que essa multidão de todas as línguas, povos e nações estejam de fato naquele grande dia adorando a Deus e ao Cordeiro. Aprendo também que o livro do Apocalipse nos revela ou nos leva a perceber o que verdadeiramente importa, se é o aspecto terreno ou o celestial. Se são as coisas dessa vida ou aquilo que está por vir. Por fim, o livro do Apocalipse me revela para mim o que é de mais abençoado e terrível. Enquanto o Cordeiro abre os selos de juízo contra os não salvos, Deus coloca seu selo sobre os salvos. Os habitantes da terra serão selados para o juízo, ao passo que os habitantes do céu serão selados para a salvação. A mensagem, ela ao mesmo tempo que é bela, ela é terrível, pois haverá salvação para uns e condenação para outros. Agora sim, cabe aqui a clássica pergunta: como é que você resolve, a partir de tudo que você ouviu, entrar em um novo ano? Quais as expectativas que você tem? Você acha que não haverão tribulações ou dificuldades? Você sabe qual é a diferença do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Nenhuma. Desde que você não resolva fazer ou firmar compromissos com Deus, você será a mesma pessoa. Você será absolutamente o mesmo, a não ser que você firme compromissos com Deus. A mudança de data não é uma mudança mágica. A economia não vai mudar da noite para o dia, de repente o dólar pode até aumentar e não diminuir.
Nós esperamos de maneira otimista que a taxa de desemprego diminua, mas quem sabe nós não governamos o tempo. Nós não temos essa capacidade. A mudança de data ela é simbólica. E a não ser que firmemos compromisso de sermos mais fiéis a Deus, não haverá diferença nenhuma. Então, portanto, firme nessa noite. Um compromisso de servir a Deus com mais empenho, com ardor, de adorá-lo mais, de ser fiel a Deus com o seu tempo, de ser fiel a Deus com os seus recursos, de ser fiel a Deus com a sua adoração, de instruir bem a sua família, de se envolver nos ministérios da igreja, de pregar o evangelho, de ser operoso em missões. Aí alguma coisa vai mudar. Porque a não ser que você se direcione a Deus, a sua vida permanecerá na mesma inércia espiritual de sempre. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.